O objetivo da minha apresentação é, no fundo, dar a vertente prática daquilo que são as medidas específicas da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro nesta vertente da eficiência energética. A Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro tem um plano de sustentabilidade ambiental. Este plano de sustentabilidade ambiental versa sobre diversas áreas, como as águas residuais, os resíduos, a qualidade do ar interior, os transportes, as emissões atmosféricas e a componente que nos traz aqui hoje, a eficiência energética e as medidas de racionalização energética. Como já aqui foi referido, que o setor da energia representa, incluindo os transportes, cerca de 70% das emissões de energia, e que a produção de energia é por si só responsável por 24% da produção de emissões, e vimos também que na área específica da saúde, cerca de os consumos energéticos representam cerca de 15% dos consumos energéticos nacionais. Portanto, a necessidade da implementação de opções de energia sustentável é cada vez mais premente e, portanto, os projetos de eficiência energética e a utilização de energias renováveis é algo que, de facto, deve ser prioritário naquilo que são as nossas ações. Esta eficiência energética e, portanto, a utilização de energias renováveis são cruciais para a descarbonização da economia, com o objetivo de reduzir os impactos ainda evitáveis das alterações climáticas. Eu aqui vou procurar apresentar algumas medidas práticas do ponto de vista geral daquilo que são os nossos investimentos em eficiência energética. Isto é um caminho que nós já fazemos desde 2016, não começou agora. O nosso primeiro certificado energético, mas já vou mais à frente falar sobre ele, iniciou-se em 2016 e a nossa vertente, quando falamos em eficiência energética, também falamos em eficiência hídrica. Estes projetos mais recentes têm uma componente de eficiência hídrica que também é importante porque elas também, de certa forma, estão relacionadas com o consumo energético. Mas, para além das questões dos investimentos, e uma vez que estamos a falar aqui para os nossos colaboradores, a questão dos comportamentos são extremamente importantes, porque sem os comportamentos adequados, ter só equipamentos altamente eficientes não é suficiente. Nós podemos ter equipamentos mais eficientes, mas a correta regulação, por exemplo, da temperatura das águas, não aquecer águas em demasia para evitar o consumo excessivo de energia, é uma boa prática. Mas, e obviamente que isso do aquecimento é uma prática mais centralizada e operacional, mas que deve estar também naquilo que são a condução operacional destes sistemas. Devem-se combinar, como já aqui também foi referido, sistemas solares térmicos e sistemas a biomassa. Nós temos quer os sistemas solares térmicos, quer os sistemas de biomassa implementados. Nós temos caldeiras a pellets que funcionam muito em particular em cada um dos pavilhões. A nossa opção já em 2019 foi por instalar este tipo de caldeiras e que são importantes para o aquecimento da água, poupando energia na fatura e nas emissões de gases de efeito de estufa. Isso não impede que, independentemente das caldeiras e dos sistemas solar térmicos serem altamente eficientes, como já aqui foi referido, nós praticamente nos períodos de verão, o solar térmico em Vila Real permite ter uma produção de água quente sem necessidade de consumir energia, eles são autossuficientes, mas isso não impede que nós devemos mesmo assim ter comportamentos operacionais que otimizem esses sistemas e, portanto, deve ser sempre importante desligá-los em períodos em que não haja consumo. Quanto à eficiência hídrica, portanto, é importante a redução do consumo de água, como referi, também contribuem para a diminuição do consumo de energia e nós, nesse aspecto, estamos a instalar isto fruto do PRR, de um fundo comunitário recente, o Fundo Ambiental, que estamos a instalar, neste caso particular, na Oncologia e em Chaves, instalação de torneiras, chuveiros e autoclismos mais eficientes.
mas nunca devemos descurar, e nos serviços é importante terem atenção a isso, que uma torneira a pingar pode representar um desperdício da ordem de 30 litros por dia. Portanto, esta é a água, também é a energia. Uma das sugestões para... Nós, quando falamos em eficiência térmica e em redução de consumos, também estamos a falar em conforto térmico. E as medidas que nós temos preconizado é o isolamento térmico das paredes e das coberturas dos edifícios e instalar janelas mais eficientes para reduzir as trocas de calor. Uma sugestão que eu deixo aqui é que é importante, e nós alertamos sempre para isso, promover a circulação natural do ar e, portanto, nós não impedimos que as janelas possam ser abertas, mesmo ao nível das enfermarias, para promover esta circulação. Aquilo que nós muitas vezes chamamos a atenção é para ter o cuidado de, à 1 da tarde, às 2 da tarde, as janelas continuarem abertas. É evidente que promovem a circulação, mas é a circulação, por exemplo, no verão, de ar quente, e nós estamos aí a contribuir não para a eficiência energética, mas para o aumento do consumo energético. Estas nossas campanhas e estes fundos comunitários que temos em curso, onde se inclui aqui também este projeto do Green Hospitals, tem incluído uma campanha de sensibilização e de capacitação dos profissionais, que nós, dentro em breve, iremos iniciar, porque de facto é importante para fecharmos o ciclo da eficiência energética. Nós também promovemos a renovação dos equipamentos de climatização para soluções adequadas e energeticamente mais eficientes, assegurando o conforto com menor consumo de energia. Aqui eu estou-me a lembrar, neste caso em particular, da unidade de Chaves, onde os internamentos não eram, até agora, nunca foram climatizados, e nós, aproveitando os projetos do Fundo Ambiental, nós estamos efetivamente a climatizar todos estes serviços e a promover o conforto térmico, quer dos profissionais, quer dos utentes. Isto para dizer que muitas vezes estes programas de eficiência energética não representam só consumo de energia, às vezes representam aumento de consumo de energia, porque neste caso em particular, como nós estamos a falar do conforto térmico e de instalar sistemas de climatização e, portanto, temos de ter chillers com maior potência para que estas áreas fiquem climatizadas, nós estamos a promover aqui um aumento de consumo de energia, é verdade, mas o objetivo é que este consumo de energia seja com equipamentos altamente eficientes e que, mesmo assim, consigamos ter ganhos em energia, caso não os tivéssemos. No nosso dia-a-dia também se devem instalar termostatos programáveis. Nós temos um sistema de gestão técnica e nós também temos sistemas em que nós estabelecemos set points para a temperatura para evitar, embora não seja fácil, os sistemas não são... Nós estamos a alargar os nossos sistemas de climatização. Nós também temos em vigor agora o projeto do Fundo Ambiental, a climatização dos internamentos, porque ainda não é uma climatização, no 7º piso já é, mas nos outros serviços não é uma climatização adequada, mas aquilo que nós sugerimos é sempre a temperatura entre os 20 graus no inverno e 25 no verão. Obviamente que a gente, quando vai aos gabinetes, e aquilo que se vê dizer que deve estar 20 graus no inverno, normalmente estão 26, 27, 28 graus, e dizer que estão 25 graus, que a temperatura ótima de verão são 25 graus, quantas vezes se vê os aparelhos de ar-condicionado com 18 graus, e às vezes até congelam e até deixam de funcionar. Este comportamento é importante porque cada grau acima ou abaixo pode aumentar em cerca de 7% do consumo de energia. Uma medida que também está ao nível da iluminação, que nós implementamos, foi a substituição das luminárias e lâmpadas existentes por soluções energeticamente mais eficientes, adequadas e duradouras, e garantir poupanças significativas, em algumas situações até 70%. Portanto, nós, na unidade de Vila Real, já fizemos esta intervenção e já substituímos a nossa iluminação, e neste momento o que nós temos são lâmpadas LED, portanto lâmpadas de baixo consumo, e o próximo passo para Chaves também é promover este tipo de intervenções. Independentemente disso, de termos iluminação mais eficiente, isso não impede que nós não devamos instalar sensores de presença. No fundo,
para mitigar aquilo que é o comportamento humano, que é se for através do interruptor. Muitas vezes ninguém tem a preocupação de desligar a iluminação e temos gabinetes e corredores permanentemente ligados com consumos de energia excessivos, ainda por cima um hospital que funciona 24 horas por dia, como aqui foi referido. Estes consumos são importantes e a instalação de sensores de presença permite que apenas com o movimento ou a intensidade da luz estes sistemas funcionem. Em termos de intervenções dos edifícios, também deve aqui haver alguma preocupação com os interiores com cor claras, aproveitar melhor a luz natural e reduzir as necessidades de luz artificial. A medida seguinte tem a ver com a instalação de painéis fotovoltaicos. Nós, em Vila Real, instalamos cerca de 2.000 painéis fotovoltaicos. Nós temos as coberturas todas já cheias com painéis fotovoltaicos nas áreas em que tem maior incidência solar. E, portanto, estes espaços foram ocupados. Nós, neste momento, temos em curso a candidatura também do Fundo Ambiental relativamente à oncologia, onde iremos também instalar painéis fotovoltaicos nos parques de estacionamentos, porque aproveitamos o sombreamento e, ao mesmo tempo, aproveitamos para produzir energia. A utilização da biomassa em caldeiras e recuperador de calor para aquecer o ambiente ou a água, permitindo a utilização de uma fonte de energia com elevado potencial. Como eu vos disse, nós temos aqui as nossas caldeiras a pellets a funcionar em cada um dos pavilhões. Mas aqui também há uma questão muito importante, que é na escolha, na operacionalidade destes equipamentos, é preciso ter muita atenção quanto ao tipo e a qualidade da biomassa, ter a certeza que nós estamos a adquirir pellets certificados. Nós instalamos painéis solares térmicos, cerca de 200 painéis solar térmicos, aqui em Vila Real. Em Chaves também estamos a implementar as mesmas soluções. Mas isso, como também o engenheiro João Mendes referiu aqui, a importância da manutenção, neste caso do solar térmico, mas a importância da manutenção para todos estes sistemas que nós estamos a instalar são transversais para garantir a operacionalidade destes sistemas. Quantas vezes nós temos inversores dos painéis fotovoltaicos, quando a gente passa por lá, percebe-se que afinal o inversor está em avaria, o que significa que durante um determinado período de tempo não houve produção de energia. Tínhamos os painéis, mas não houve produção de energia. E nesse sentido, também, isso é uma questão que eu depois irei falar numa outra apresentação, este projeto do Green Hospitals visa instalar também um sistema de monitorização de consumos e de produção, para nós sabermos online, em tempo real, se efetivamente estes sistemas estão a produzir e que quantidade de energia é que estão a produzir. Bom, a ideia de eu introduzir aqui as questões comportamentais, e era uma das principais mensagens que eu queria aqui passar, é que nunca nos devemos esquecer que a maior energia renovável é a nossa. Portanto, as nossas ações e o nosso empenho são essenciais para reduzir em 30% o consumo de energia. Em 2016, nós efetivamente emitimos o nosso primeiro certificado energético. A importância do certificado energético é permitir obter informação sobre o desempenho energético dos edifícios, as medidas de melhoria da eficiência energética, reduzir custos, mantendo os níveis de conforto. O primeiro certificado energético que nós obtivemos, nós tínhamos uma classe de eficiência energética D, e foi com base neste certificado energético, que no fundo foi uma auditoria energética ex ante, permitiu-nos fazer uma candidatura na altura ao primeiro programa de fundos comunitários, que era o POCUR, e o objetivo da candidatura do POCUR é que nós tínhamos que subir em 2 níveis a classe de eficiência energética. Então as medidas que nós na altura promovemos, nós materializamos no fundo aquilo que são os conceitos que até agora eu tenho vindo a referir. Instalamos o sistema solar térmico para o aquecimento das águas sanitárias, instalamos os 2.000 painéis fotovoltaicos, substituímos as caldeiras de gás natural por caldeiras de gás natural de alto rendimento. Aqui também, como já foi referido pelo engenheiro João Mendes, não é só o impacto que esta intervenção teve, foi brutal, porque
para além de termos melhorado a eficiência dos equipamentos de produção na origem, nós tínhamos perdas energéticas enormes na condução desta energia, porque produzíamos vapor e distribuíamos o vapor pelos vários edifícios, tínhamos quilómetros de rede de vapor, e havia zonas onde esta rede nem sequer era acessível, e portanto havia fugas ao longo da rede que não eram detectáveis e os desperdícios eram enormes. Procedemos ao isolamento das paredes exteriores com capoto, substituímos cerca de 2.844 metros quadrados de vãos envidraçados do edifício central e dos pavilhões. Em resumo, aquilo que eu queria aqui salientar nestes investimentos só do POCUR foi um investimento de cerca de 4 milhões de euros, e nós tivemos aqui também em 2021 e em 2019 o custo do gás natural andava em cerca de 2 cêntimos por quilowatt, e nós tivemos em 2021 e 2022 situações de ter meses a 22, 23 cêntimos o quilowatt. O aumento foi brutal. Isto significa que nós, de repente, num projeto que estava previsto para um payback que podia ir aos 20, 30 anos, era esse o objetivo do POCUR, porque o POCUR não é um financiamento a 100%, é um financiamento reembolsável e, portanto, nós, as poupanças de consumo de energia, temos que devolver anualmente cerca de 30% dessas poupanças, mas o facto é que a poupança anual com estas medidas foi logo no primeiro ano, foi de 1.465.000 euros. 1.465.000 euros. Foi de tal maneira brutal esta poupança que na altura decidiu-se que nós temos que intervir em Chaves independentemente de haver fundos comunitários ou não haver fundos comunitários, e com fundos próprios fizemos a mesma coisa no caso das caldeiras, porque era a situação mais gritante e mais óbvia. Fizemos essa intervenção em Chaves, e o payback foi em menos de um ano, como aqui já foi referido, porque de facto nós neste momento, entretanto, o preço do gás natural já ajustou, mas temos variações significativas. Eu ainda aqui há dias estava a ver, nós este ano temos um aumento de quase 25% da despesa de gás. Mas como é que tem 25%? Em fevereiro de 2024 o gás estava a 2 cêntimos,7, perto de 3, este ano já esteve em 5 cêntimos e qualquer coisa. E, portanto, os consumos, às vezes, fala-se, quando se vê só a parte da despesa, diz, mas como nós temos um sistema eficiente, estamos a aumentar em 25% a despesa. Mas o facto é que a despesa tem uma variável que nós não controlamos, que é o custo unitário da energia. Bom, o certificado energético ex post permitiu-nos obter uma certificação de B-, nós cumprimos o objetivo de subir os 2 níveis de eficiência energética. Entretanto, surgiu um novo programa de fundos ambientais do PRR, onde nós, e aqui estou a descrever os sistemas que instalamos na unidade de Chaves, que basicamente foram os mesmos sistemas que nós já tínhamos instalado em Vila Real, o isolamento das coberturas, o solar térmico, o solar fotovoltaico, as caldeiras de gás natural de alto rendimento, que nós já tínhamos feito o investimento com fundos próprios, mas com fundo ambiental conseguimos ir recuperar esse investimento que tínhamos feito e incluímos-lo neste financiamento. Substituímos os chillers, neste caso pusemos chillers mais eficientes, mas lá está, aqui tivemos que colocar um chiller mais potente, porque entretanto nós iríamos aumentar a área a climatizar. Vamos também substituir as luminárias LED, as redes de climatização, a substituição das unidades de tratamento de ar. Vamos implementar lá também o sistema de gestão e monitorização de consumos e a eficiência hídrica. Isto é um investimento que sem IVA anda nos 2.800, isto já com os concursos feitos, o financiamento foi superior, mas depois, resultado dos concursos públicos, tivemos aqui uma redução naquilo que foram as adjudicações destes investimentos. E a poupança anual prevista aqui andará nos 271.000 euros. Na oncologia, já começámos também, aliás, já estamos numa fase de conclusão. Enfim, não vou referir, os investimentos continuam a incidir sobre os mesmos sistemas. Estes sistemas não são porque são os mesmos sistemas, é porque nós temos uma auditoria energética e a auditoria energética identificava exatamente como sendo os principais pontos onde nós devíamos intervir e onde nós poderíamos obter os maiores ganhos em poupança energética. Eu chamo a atenção agora
Muito bem, nós fizemos esta instalação e, em termos práticos, quais são as poupanças que nós tivemos? Eu chamo a atenção para o gás natural. Nós, em 2019, consumíamos 32 milhões de quilowatts e em 2024 consumimos 10 milhões. Isto representa uma poupança de 68%, isto são menos, grosso modo, 22 ou 23 milhões de euros. Se multiplicar por 5 cêntimos, temos 1 milhão e qualquer coisa de poupança, só anual, só nesta rúbrica. Continuamos também com uma eficiência, há um bocado a arquiteta Sofia Coutinho falava na questão das metas até 2030 sobre a redução dos consumos, e nós, verifica-se aqui que nós neste momento já atingimos essas metas, nós estamos com 69% de gás natural, com 20,8% de eletricidade e na água aproximamos dos tais 15%. Pronto. Eu dava aqui por terminado, esta já é a minha apresentação seguinte, que depois irei falar, que tem a ver com o projeto Green Hospitals, e é o que nos trouxe aqui, que tem a ver com a instalação aqui dos chillers, mas sobre esta temática nesta fase terminava por aqui. Muito obrigado a todos. Ora bem, bom dia a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui hoje e partilhar algumas das boas práticas que nós temos implementado ao longo do tempo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Boas práticas energéticas. Pronto, o meu nome é Cristina Matos, já fui apresentada e eu gostava de chamar a atenção que eu sou da água. Ou seja, a minha área é mesmo a parte da água. No entanto, o convite hoje vem para as boas práticas energéticas. Não posso deixar de dar aqui um alerta que tem a ver com o anexo água-energia e que o Sr. Engenheiro já falou, que tem a ver com a parte da eficiência hídrica, mas quem gera estes sistemas certamente já se apercebeu que a eficiência hídrica é o parente pobre da eficiência, porque quando nós queremos candidatar-nos a fundos, a financiamento, nós só o podemos fazer, pelo menos a última cola assim foi, se garantirmos um aumento da eficiência energética nos nossos edifícios de 15%. Ora, se os edifícios já são eficientes, fica muito difícil nós conseguirmos garantir um aumento de 15% e, portanto, fica muito difícil, com algum financiamento, conseguir implementar algumas medidas de eficiência hídrica. Portanto, nós na UTAD temos-lo feito, às nossas custas, claro, mas eu gostava de chamar essa ressalva porque é sempre bom apontar o que está bem, mas também aquilo que pode ser melhorado, e eu acho que a eficiência hídrica tem sem dúvida que tomar aqui alguma relevância quando falamos do uso de recursos. Eu estou aqui a representar uma instituição que tem investigação e, portanto, eu fiz uma apresentação e estava a comentar isso com a Helena, não tanto de relato, digamos assim, das boas práticas e dos resultados que nós temos obtido, mas também daquilo, até onde é que podemos ir e para onde é que a investigação nos está a levar. E tentei fazer a ligação disso com a prática hospitalar, que eu acho que também é importante nós conseguirmos ligar as duas coisas. Pronto, e falando de boas práticas, isto no geral, portanto, qualquer boa prática tem uma definição, não é? Portanto, ações e hábitos que promovem o uso eficiente de energia, reduzindo desperdícios, como é lógico, diminuindo os custos e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Isto será uma definição geral. Portanto, elas podem ser aplicadas em casa, no trabalho, na indústria, na agricultura e em qualquer outro setor que consome energia e que tenha vontade para o fazer. Porque a vontade, como também já foi aqui dito, é um dos móveis mais importantes para nós conseguirmos chegar a algum lado. Adotar boas práticas energéticas nas universidades, em específico, contribui para a sustentabilidade ambiental da instituição, a redução de custos operacionais e formação de uma comunidade académica consciente e responsável. Eu vou voltar aqui, mas eu tenho que chamar a atenção, aliás já tive a oportunidade no Coffee Break de falar sobre isso, que a parte comportamental é fundamental. Nós podemos ter os melhores sistemas, os mais eficientes do mundo, seja em resíduos, em água, em energia, se as pessoas não estão sensibilizadas para colaborar, não chegamos a lado nenhum. E é um grande problema que eu tenho tido. Eu estou há 4 anos na assessoria, estou à espera que outra equipa tome posse, digamos assim, e ao longo destes 4 anos eu posso dizer que foi o meu maior desafio. Foi chegar à comunidade académica, e não estou a falar dos estudantes, porque os estudantes têm um mindset um bocadinho diferente das pessoas mais velhas, nomeadamente da minha geração.
Portanto, quando falamos em boas práticas energéticas, estamos a falar logicamente de iluminação, portanto, aproveitar a luz natural sempre que possível, apagar as luzes ao sair das salas. Eu estou a falar especificamente em salas, existem em todo lado, mas as salas de aula, os gabinetes, as casas de banho, os laboratórios. Utilizar lâmpadas LED, se possível, ou mais eficientes, sempre que são eficientes e duráveis, são mais eficientes e duráveis. Instalar sensores de presença em áreas de passagem ou de uso intermitente, portanto, nós neste momento já temos estes sensores para contagem da utilização do espaço, portanto, tem uma função adicional, mas digamos, nós começamos por aqui. Foi precisamente por esta parte de ter atenção à iluminação. Um segundo ponto, os equipamentos eletrónicos e informáticos. Como podem imaginar, nós temos muitos. Aqui no hospital também imagino que haja mais do que muitos. E, portanto, desligar computadores, monitores, impressores e projetores no final de um dia, coisa que não se põe aqui porque o dia não acaba, não é? 24 horas. No final do dia ou quando não estiverem em uso, ativar o modo de segurança de energia em computadores e portáteis, evitar e deixar equipamentos em stand-by. Eu diria que isto é prática das nossas casas e, portanto, se nós o fazemos em nossas casas, devemos fazê-lo no nosso local de trabalho. A climatização, portanto, utilizar aquecimento e ar-condicionado de forma racional, portanto, evitando temperaturas extremas, manter portas e janelas fechadas durante o funcionamento do sistema de climatização, promover o uso de ventilação natural sempre que as condições climatéricas o permitam, fazer manutenção regular dos sistemas de climatização, porque, como o engenheiro dizia, chegamos a um ponto que já não há monitorização que lhe valha, temos que o mudar, não há manutenção a fazer, é mesmo deitar fora e pôr um novo. E quando as instituições começam a ter anos e anos e anos e anos e anos sem manutenção, chegamos a um ponto que não há mesmo nada a fazer, é substituir. Desculpem aqui. Depois, na parte das infraestruturas e instalações, realizar auditorias energéticas periódicas para identificar desperdícios. Como vão ver mais à frente, a UTAD, o campus universitário, é certificado pela ISO 14001 para o ambiente e pela ISO 50001 para a energia e, portanto, nós temos auditorias internas anuais e temos auditorias externas anuais. E, portanto, quando nos comprometemos a fazer ou cumprir um determinado objetivo, temos que fazê-lo sob a pena de poder perder a certificação. E se no ambiente as coisas, às vezes temos algumas desculpas para as coisas não funcionarem e até não nos tiram a certificação, na parte energética não há perdão. Portanto, as coisas estão de tal forma, e ainda bem, enquadradas na legislação, que nós temos que cumprir o ponto final, porque senão tiramos a certificação. Pronto, apostar em edifícios energeticamente eficientes, com o devido isolamento térmico, e aqui eu vou falar no fim no desafio que vos trago, incentivar a instalação de painéis solares e outras fontes de energia renovável, monitorizar o consumo energético por edifício ou área, portanto a parte smart dos sistemas, ou seja, a parte de medição e monitorização é fundamental e é onde nós neste momento temos o maior investimento a fazer na universidade. É na parte da monitorização. Nós, sem sabermos o que consumimos na realidade, sem ter sensores a monitorizar os diversos consumos parciais, nós não conseguimos saber onde é que está a ineficiência. Se analisarmos o campus num todo, é impossível conseguir saber onde é que está a ineficiência e onde é que podemos melhorar. Se não o fizermos, vamos ter várias medidas avulsas que não sabemos se vamos ter resultados no final. Portanto, não é isso que se pretende. O envolvimento da comunidade, isto está como um ponto 5, mas para mim se calhar seria o primeiro também. Promover campanhas de sensibilização sobre eficiência energética, envolver a comunidade em projetos e atividades ligados à energia e à sustentabilidade, incentivar boas práticas no dia-a-dia, que já aqui falei, e integrar a sustentabilidade nos planos curriculares. Eu posso-vos dizer, eu sou diretora de um desses cursos, nós nos cursos novos temos a disciplina de sustentabilidade no primeiro ano do curso. É uma disciplina transversal, pode ter ou não a ver com o curso, tem sempre a ver com o curso, porque a sustentabilidade tem 3 pilares e nós podemos aprofundar um ao outro, mas o que interessa é falarmos sobre essa palavra que toda a gente usa, mas muitas vezes não se sabe muito bem do que é que se está a falar. Portanto, nos planos curriculares que têm surgido novos, a unidade curricular, que é uma semestral de sustentabilidade, faz parte do primeiro ano desses cursos. A monitorização e a divulgação, logicamente, também é importante, não é? Ou seja, não podemos pedir coisas às pessoas que estão a colaborar connosco ou que mudem o seu dia-a-dia, os seus hábitos, sem depois lhes comunicar os resultados.
não é? É muito bom nós dizermos, eu apaguei a luz durante o ano todo, isto para chegar a um extremo, mas vejo que aqui na minha área onde eu trabalho houve uma redução importante. E para que é esse dinheiro? Se calhar para melhorar as condições de trabalho, sei lá, isso já é com a gestão, mas seria um bom incentivo para que isto se faça. Divulgar os resultados e progressos das práticas energéticas sustentáveis e criar incentivos ou competições internas entre departamentos para reduzir o consumo energético. Portanto, isto é um dos objetivos que nós temos para os cursos ligados às ciências do ambiente, que estão mais sensibilizados. Do que nós e a associação académica que o está a fazer é tipo um concurso de ideias para melhorar a eficiência ou, neste caso, a sustentabilidade de uma determinada área do edifício que a gestão considere que não está como devia. E pronto, claro, os prémios depois são, imaginem, a inscrição numa OC sem pagar a propina que diz respeito àquela unidade curricular. Portanto, e outras coisas que a Associação Académica também tem boas capacidades de imaginação, como a entrada nas semanas académicas de graça, ou pronto, coisas deste género que motivam mais, se calhar, até os estudantes. Bom, para quem não conhece a UTAD, eu costumo dizer que a UTAD é uma mini cidade, é um jardim botânico, tem 120 hectares, tem 40 edifícios, tem muitas áreas, tem a parte animal, de produção animal, que nos traz grandes desafios em termos ambientais. E, portanto, olhando para a UTAD, eu pus ali só a planta, claro que não conseguem ver, mas cada linha daquela tabela é um edifício. É um desafio, logicamente que é, tal como o hospital também é um desafio. Acho que até são bastante semelhantes em termos de desafio, em termos de espaço ou de área ocupada. A UTAD é uma das mais jovens universidades de Portugal, portanto, isso traz vantagens e desvantagens. As vantagens é que muitas das áreas que nós estamos a desenvolver já as podemos desenvolver segundo outros pressupostos e outros princípios. Coisas que em universidades que tenham edifícios mais antigos e que precisem de ser remodelados, muito provavelmente vão precisar de um financiamento bastante maior. A UTAD ainda tem essa grande vantagem. E está situada portanto, no fundo, aquele campus é uma reunião de áreas rurais e, portanto, temos ali diversas vantagens que são inerentes ao local que a universidade ocupa, que nós temos que as respeitar. São muito boas, temos uma excelente qualidade do ar, quem lá trabalha tem qualidade de vida, queremos almoçar, vimos para a rua, temos onde almoçar, mas também traz desafios. Portanto, traz muitas vantagens, mas também traz desafios. E, portanto, eu acho que pelo menos as pessoas de cá de Vila Real conhecem, quem não for de fora, eu desafio a ir visitar porque vale a pena, pelo menos as nossas espécies botânicas que lá estão já há alguns anos sediadas. Bom, e o que é que nós temos feito? Assim, algumas histórias, quando eu falo em história estou a falar antes de 2018, nas minhas aulas quando pergunto o ano em que os meus alunos nasceram, entro em choque, não é? Porque dou conta que os anos passam mesmo, mas antes de 2018, o que é que já tinha sido feito? Coisas que foram obrigatórias por lei, como a substituição do fibrocimento, portanto nós intervencionamos todas as nossas coberturas, todas tinham fibrocimento, tivemos de tirar todo o fibrocimento e remodelar tudo o que era cobertura, claro, por coberturas mais eficientes em termos energéticos, portanto, que promovam o isolamento dos próprios edifícios, a produção de energia elétrica através de energia solar, portanto o fotovoltaico desde muito cedo se começou a instalar. A parte da certificação dos edifícios, temos todos os edifícios certificados energeticamente, neste momento. Também houve a substituição de caldeiras de gás natural por caldeiras a biomassa, na altura. A substituição de sistemas de iluminação por lâmpadas LED. A instalação de sensores de movimento para iluminação, também, principalmente nas áreas de maior uso, tipo casas de banho e por aí fora. E janelas mais eficientes. Portanto, onde nós podemos, isto foi antes de 2018, foi feito. E a política mantém-se, ou seja, a política ambiental e energética da UTAD não mudou desde quando começou até hoje em dia, tem sido sempre a mesma, pelo menos com o mesmo objetivo. Portanto, a Universidade reduziu cerca de 20% do total de emissões de CO2 e pretende triplicar a atual produção anual de energia de origem solar até o ano 2025, portanto pretendia, é uma notícia antiga, isto foi em 2021,
Na atualidade, a Academia Transmontana conta com 7 unidades de produção instaladas nos edifícios do campus. Eu peço desculpa dizer na atualidade, mas isto refere-se a 2021. 2 nas residências universitárias, que são fora do campus, e a mais recente, uma Smart Flower, que eu vou-vos mostrar uma imagem, uma unidade de produção de energia fotovoltaica pioneira na região norte, portanto um dos compromissos definidos no plano de eficiência, o EcoAP 2030, que já foi hoje aqui falado, da instituição. A potência total instalada é 221,3 kW, correspondendo a uma produção global que exige desde 2020 até agora quase 900, que atinge desde 2020 até agora quase 900 MW. Portanto, desde o outono de 2022, isto segundo a Pró-Reitoria para a área, que garantimos o aquecimento de uma grande parte dos edifícios com recurso a biomassa, permitindo reduzir significativamente o consumo de gás natural. Fruto destas iniciativas, aliadas a atuações ao nível da eficiência energética, conseguimos já reduzir em cerca de 20% o total de emissões de CO2 associadas à energia consumida face a 2019. Portanto, isto é só um exemplo para mostrar que de ano para ano a preocupação tem-se mantido, os objetivos estão escritos no nosso planeamento energético, que faz parte da nossa certificação, e portanto tem que ser consolidado, e quando há uma auditoria tem que haver prova em como isso realmente foi atingido. Pronto, só para terem uma ideia, eu fiz aqui um print do nosso software que registra o nosso autoconsumo entre a evolução entre 2019 e 2025. Eu peço que ignorem a última barra, porque diz respeito ao ano em que estamos neste momento, portanto ainda não é significativo. Cada uma daquelas coisas diz respeito aos diversos edifícios da UTAD, mas a verdade é que a produção para autoconsumo se tem mantido mais ou menos, e nós continuamos a fazer candidaturas que vieram agora aprovadas, mas que ainda não estão implementadas, ainda não têm tempo útil para o fazer. A Smart Flower teve como objetivo aumentar a produção de energia, claro, mas principalmente envolver a comunidade. Lá está a dificuldade que há em que a comunidade se envolva nestes problemas diários que nós temos dentro do campus. No fundo, esta Smart Flower é um girassol solar, portanto, que está no meio do campus e trabalha como um girassol. Vira-se para o sol, acompanha a rotação solar e as pétalas do girassol são painéis solares. Isso permite que as pessoas, mesmo que não tenham curiosidade, olhem e ficam paradas a olhar e dizem: esperem aí que aqui há algum cuidado com a parte da eficiência energética. Portanto, ela está aqui uma fotografia e está aqui a descrição do funcionamento. Mas pronto, ela funciona bastante bem. Eu tenho aqui um... Pronto, isto para dizer que a Smart Flower também contribui logicamente para a produção fotovoltaica, mas é uma forma de nós comunicarmos aquilo que andamos a fazer com a comunidade académica. Portanto, nós pretendemos para o futuro continuar a apostar no reforço de produção de energia, portanto, na parte solar fotovoltaica, pelo que se candidatou ao Fundo Ambiental mais 300 eletroprodutores no campus, com um total de 871 novos módulos, com uma produção total esperada de 684 kWh e uma percentagem de energia autoconsumida estimada em 99,7%, dos quais resultará uma eliminação de gases com efeito de estufa da ordem dos 58,63 toneladas equivalente por ano. Portanto, é um valor, os 99,7 principalmente, é um valor que nos orgulha e que tomara nós que sim, que se consiga. Em caso de aprovação, que já está parcialmente aprovada também, a UTAD conseguirá usufruir de uma potência total está aqui, não vou estar a ler números, o que permite triplicar a produção anual de energia de origem solar. Portanto, há uma forte aposta
em tudo que é energias renováveis. Tudo isto, como eu vos disse, está vertido nas nossas boas práticas e nos nossos certificados. Portanto, nós temos a política ambiental e energética, ou energética e ambiental, como quiserem, porque a certificação foi conjunta em todos os edifícios e na página da UTAD. Toda a gente sabe o que é que a gestão quer com esta política de ambiente e energia. E temos os certificados, portanto, como eu digo, são renováveis de 3 em 3 anos, mas temos auditorias anuais e, portanto, assim, eu sou professora, sou suspeita para estar a falar, mas eu acho que tudo que é avaliado à partida é mais facilmente cumprido, não é? Quando não se avalia. Pronto, eu comecei por dizer nesta apresentação que a UTAD era uma investigação, era uma unidade de investigação também, e nestas matérias também. Portanto, o futuro, e na nossa opinião, e esta é a nossa linha de investigação, sem dúvida que a melhoria da eficiência energética nos edifícios e fora deles, portanto, quando falamos fora deles, para mitigar o efeito de ilha de calor, que se vive em meios urbanos e em tudo que é impermeabilizado, passa pelas soluções baseadas na natureza. E quando falamos em soluções baseadas na natureza, temos uma grande variedade delas. A que eu vou falar aqui é dos telhados verdes, portanto, as coberturas verdes, que são as que nós estamos a fazer investigação na universidade. Portanto, nós temos 2 coberturas que pretendem simular 2 edifícios, e nestes 2 edifícios temos uma cobertura tradicional e uma cobertura verde, e o que estamos a fazer é monitorizar o ambiente à volta das coberturas, dentro das coberturas, e em termos de energia e em termos de água. Ou seja, que impacto é que aquela cobertura, se for implementada a uma grande escala, por exemplo, no campus todo, também já fizemos esse estudo, ou até numa cidade onde isso seja possível, que benefícios é que nós vamos tirar daí? E o primeiro estudo foi mesmo dentro das células de teste. E o que nós demos conta é que o telhado verde permite fazer a manutenção da energia, ou seja, não há tanta necessidade de aquecimento e arrefecimento dentro de um edifício que tenha uma cobertura verde na sua cobertura. Isto já está publicado, portanto, é uma investigação em curso, nós continuamos a aumentar o número de dados e queremos ampliar isto para a escala real, porque isto são 2 células com 4 metros quadrados de cobertura, portanto não nos permitem tirar grandes resultados. Mas no decurso desta investigação, não se faz a investigação só porque se faz, esta investigação surge porque começa toda a gente a questionar-se acerca do mesmo problema. Quando eu digo toda a gente, estou a falar a nível internacional. E ao procurar, até foi em conversa com a Helena numa outra oportunidade que nós tivemos de fazer aqui algum networking, surgiu um desafio que já surge noutros países, que é porque não ligar estas soluções que têm benefícios em termos energéticos, que é o tema deste seminário, à saúde. E por isso eu não podia vir aqui sem trazer um desafio, porque faz parte da minha essência. E pronto, e procurei e de facto nós vemos algumas notícias a nível internacional sobre os benefícios que este tipo de coberturas podem trazer à área da saúde, nomeadamente ao tempo de recuperação de doentes. Estamos a falar, os primeiros estudos foram relacionados com doentes psiquiátricos ou com stress pós-traumático e por aí fora, mas também começamos a ver a aplicação e o estudo do impacto destas soluções, se os doentes puderem usufruir delas, porque há coberturas que são visitáveis, outras que nem tanto, na melhoria daquilo que é o ambiente onde as coberturas se encontram, porque quer queiramos, quer não, uma cobertura vegetal é um sumidouro de CO2, portanto nós estamos a emitir CO2, mas as plantas tratam de o agarrar. Portanto, tudo que é vantagem de uma área verde, se puder ser implementado junto de pessoas que estão debilitadas de uma forma ou de outra, traz vantagens. Eu trouxe aqui alguns, eu depois vou partilhar a apresentação se vocês quiserem procurar. Estes estudos estão devidamente desenvolvidos e têm bases sólidas em termos de bases de dados. Pronto, e trouxe inclusivamente mais alguns, até na parte da pediatria, para os miúdos poderem usufruir, poderem brincar, poderem estar numa área que seja exterior, mas ao mesmo tempo controlada, ou minimamente controlada. A cobertura é uma área controlada, nem toda a gente tem acesso à cobertura. Portanto, tem alguns estudos mesmo muito engraçados de exemplos
de aplicação destas soluções que têm a vantagem a nível da eficiência energética e no consumo dos edifícios às unidades hospitalares. Portanto, eu trago aqui alguns exemplos para vos deixar a pensar, basicamente, se vale a pena pensarmos um bocadinho mais sobre o assunto. Eu acho que sim. É claro que não estamos disponíveis para quem quiser desenvolver mais estudos sobre isto. É nisto que nós estamos. Pronto, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração e permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todas e todos os presentes e agradeça o amável convite para participar neste evento. O desafio que me lançaram foi vir falar sobre cidades sustentáveis. Isso lançou-me um segundo desafio, sendo o tema das cidades sustentáveis um tema muito transversal e muito amplo. Eu tinha que vir falar num subtema que se enquadra nas cidades sustentáveis. E escolhi falar sobre a questão da mobilidade urbana, porque é um tema que nos impacta a todos. Impacta a todos, mas também todos nós temos uma opinião sobre a melhor forma de resolver a mobilidade urbana. E essa forma é um bocado na nossa ótica individual, que é legítima. Aquilo que nos interessa é quando saímos de casa de manhã e queremos ir para o emprego ou queremos levar o filho à escola, que não paremos em nenhum semáforo, que não paremos em nenhuma fila de espera e que o trânsito seja rápido, seja fluido. Mas não é assim. Não é assim porque, ao longo dos últimos tempos, nós temos vindo a ver que, de facto, há um excesso de motorização e esse excesso de motorização é que está nos problemas da mobilidade urbana. E as cidades, entretanto, não se prepararam para este problema e não atacaram este problema como deve ser. Atacaram-no sempre com soluções conjunturais e esqueceram-se de o atacar com soluções estruturais. Nós sabemos, por exemplo, que o congestionamento em termos da União Europeia significa um custo que ronda os 100 mil milhões de euros, porque costuma-se dizer que tempo é dinheiro. Em termos de poluição atmosférica, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 80% dos habitantes das cidades respiram mais poluição do que é aceitável como máximo e 93% das crianças de todo o mundo são expostas a níveis de partículas poluentes superiores ao limite desejável. E também a poluição sonora é um problema. Com 10% da população mundial a estar sujeita a níveis de pressão sonora que potencialmente causam perda auditiva induzida pelo excesso de ruído. Acresce a isto tudo um problema muito mais grave ainda, que é o problema da sinistralidade rodoviária. E de acordo com a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, os custos económicos e sociais decorrentes da sinistralidade rodoviária no ano 2019 foi o equivalente a 3% do Produto Interno Bruto Nacional, ou seja, 6 mil milhões de euros, que equivale à despesa inscrita no Orçamento de Estado para o setor da habitação e 69% das despesas do Orçamento de Estado para o setor da saúde. Daqui nós vemos que, de facto, o problema da sinistralidade rodoviária, que a todos pode afetar, é um grave problema que nós todos temos que combater. E nós temos vindo a fazer um percurso notável, mas ainda estamos muito longe daquilo que é desejável. Ainda estamos muito longe da célebre visão zero da Suécia, em que eles apostaram que a visão zero era um objetivo para eles de não haver nenhuma vítima mortal nas estradas suecas. E vejam que neste gráfico a Suécia é o país que lidera o combate à sinistralidade rodoviária. Nós fizemos um percurso significativo. Em 2010 nós tínhamos cerca de 90 mortos por milhão de habitantes e hoje temos 60 mortos por milhão de habitantes. As pessoas podem perguntar o que é que isso significa. Eu vou-vos só dar um exemplo. Isto significa a queda de 3 aviões Airbus A320 por ano.
100 sobreviventes. Agora imaginem se nós assistíssemos anualmente à queda de 3 aviões, 100 sobreviventes. Isto é o drama da sinistralidade rodoviária. E também o problema da sinistralidade rodoviária está associado ao excesso de velocidade. Daí as cidades hoje começarem a preparar-se para reduzir a velocidade de circulação dos automóveis. Este gráfico que está aqui dá-vos uma ideia do grau de mortalidade que os peões podem sofrer mediante a velocidade de impacto de um automóvel. Se um automóvel circular e o impacto se verificar a 30 km por hora, apenas 5% morrerão. Mas ao contrário, e isso é muito frequente nas cidades, se os automóveis circularem a 60 ou 80 km por hora, estamos a falar em 50 a 90% de pessoas que podem morrer resultados de um atropelamento. Daí a importância das zonas 30, que hoje em dia as cidades estão todas a implementar, e que muitas vezes nós, e quando digo nós, falo em nós todos, não conseguimos perceber o alcance das zonas 30. E muitas vezes os cidadãos comuns dizem, lá está aquele político a obrigar-nos a andar a 30 km nas cidades, quando as nossas vias até dá para circular a 70 ou 80 km por hora. E é verdade. É verdade porque nós todos, e o poder político em particular, desenhou as cidades para o automóvel. Nós vemos em plenas cidades urbanas, em plenas cidades, autênticas autoestradas. Como é que nós, numa via, por exemplo, com 4 faixas de rodagem, vamos sensibilizar um cidadão a andar a 30 km por hora? Quando nessa estrada há passadeiras de nível sem semáforos para peões. Portanto, é este paradigma que nós temos que alterar. Depois há outro problema associado ao excesso de motorização, ao uso intensivo do automóvel, que é a inatividade física. Eu aqui vou-me dispensar de falar, porque estou numa distinta plateia ligada ao setor da saúde e sabem muito bem os problemas que resultam do excesso de inatividade. Hoje em dia, as pessoas estão totalmente automobilizadas. Nós, para percorrermos 500 metros, 600 metros, muitas vezes pegamos no carro e depois, se for preciso, andamos 2, 3, 4, 5, 6 minutos à procura de estacionamento. Quando se nós fôssemos a pé, hoje em dia fala-se muito na necessidade dos 15 minutos. Hoje, se nós fôssemos a pé, chegávamos muito mais rapidamente ao local. Há uma cidade, muitos de vós certamente já conhecem, mas quem não conhece, convido a conhecer, que é Pontevedra. Pontevedra é um exemplo de como é que um autarca, que por acaso é médico, ao longo de 20 anos, alterou significativamente o modelo de mobilidade urbana em Pontevedra. Hoje, a maior parte das pessoas em Pontevedra anda a pé e anda de bicicleta. As crianças vão para a escola a pé. E carros, não há estacionamento para os carros, exceto na periferia, e transportes urbanos também só há mais naquelas circulares, porque na zona central da cidade o autarca disse: eu quero ouvir os gritos e o barulho das crianças. E é para isso que eu estou aqui há 20 anos. E mais, 20 anos sem maioria. Sem maioria. Muitas vezes diz-se que os autarcas só podem fazer obra se tiverem maioria. Não. Ele, ao longo de 20 anos, não teve uma única maioria absoluta na Câmara. O excesso de motorização está aqui bem espelhado por Carlos Moreno, que é o autor da Cidade dos 15 Minutos, em que ele aborda um bocado aquilo que se passa com o nosso colesterol, que todos nós sabemos que temos que combater no nosso corpo. Também o colesterol urbano é o acumular das nossas ruas e estradas do uso excessivo do automóvel. E ele diz, o Jaime Lerner, que foi um prefeito de Curitiba, que transformou Curitiba por completo em termos de mobilidade, em termos de transportes, diz que o bom colesterol é o uso controlado do automóvel. Portanto, está aqui uma comparação entre aquilo que nós, no dia-a-dia, tratamos do nosso colesterol no nosso organismo e o colesterol urbano, que também é preciso combater. Então, como é que chegamos até aqui? Como é que chegamos
desde um tempo em que o espaço público tinha vida, até hoje em que o espaço público é como que um armazém de carros. Nós hoje não vemos crianças a brincar no espaço público. Não vemos crianças a brincar nas ruas. É óbvio que também há a preocupação dos pais por causa da segurança, mas a segurança também é induzida pelo excesso de automóveis. Também para outro problemas de segurança, mas isso é outro problema. Portanto, nós temos que tentar reverter outra vez esta situação. Temos que tentar, como fez o Alcaide de Pontevedra, voltar a ter crianças na rua. E as causas do excesso de motorização foram a expansão desordenada das cidades e o aumento do parque automóvel a partir dos finais dos anos 80. Todos nós sabemos que o chamado sonho americano assentava em 3 pilares. Era a família, era uma vivenda e era o automóvel. As cidades espraiaram-se. Os americanos, nós quando vemos aquelas imagens dos Estados Unidos, aquelas cidades, nós vemos aqueles enormes loteamentos carregados de habitações unifamiliares. Mas se nós virmos, essas zonas não têm transporte público a sério. Portanto, as pessoas têm que se deslocar em automóveis. E então o que é que isto conduziu? Os efeitos que conduziu? Conduziu a um aumento de deslocações pendulares. As pessoas têm que sair de manhã e têm que ir levar os filhos à escola e têm que ir para o emprego e depois ao final da tarde têm que ir buscar novamente o filho à escola e vir outra vez para casa. Por isso é que nós vemos aquelas imagens dos Estados Unidos com autoestradas com 3, 4, 5 e 6 faixas de rodagem para cada lado, à noite todas iluminadas, umas faixas iluminadas de vermelho, outras faixas iluminadas a branco, que são os movimentos pendulares das pessoas que regressam a casa ou que vão para o emprego. E então qual foi a solução que o poder político adotou para resolver este problema? Respondeu-se à crescente taxa de motorização através de um aumento sucessivo da procura, um aumento sucessivo da oferta para satisfazer a procura. O que é que eu quero dizer com isso? Construiu-se sempre mais e mais e mais estradas. Esquecendo-se de uma coisa. Esqueceu-se do fenómeno da procura induzida. Nós, quando aumentamos a oferta de qualquer coisa, estamos indiretamente a aumentar a procura. Ou seja, entramos num círculo vicioso. Aumenta-se a oferta, aumenta a procura, temos que aumentar a oferta e não saímos deste ciclo. Portanto, nós temos que romper este modelo que é responder do ponto de vista, como eu disse, conjuntural e começar a responder do ponto de vista estrutural. E o resultado está à vista. Foi o aumento brutal do tráfego rodoviário, foi a deterioração da qualidade de vida dos cidadãos e foi a não resolução dos problemas. E vejam que, por exemplo, em Portugal, em 30 anos a taxa de motorização triplicou. Em 1990, Portugal tinha 185 veículos ligeiros de passageiros por 1000 habitantes e em 2022 tinha 552 veículos ligeiros de passageiros por 1000 habitantes. Agora pergunto, qual é a cidade que consegue responder a este aumento da taxa de motorização quando já não se fabrica terreno? O terreno existe, é aquele que nós temos e não se fabrica mais. Portanto, nós temos é que inverter o modelo de funcionamento das cidades. O excesso de motorização também conduziu a um investimento contínuo na construção de novas rodovias e mais estacionamento, como eu disse, conduziu a um desinvestimento no transporte público e também conduziu a um desinvestimento na requalificação do espaço público e da infraestrutura pedonal. Vejam este gráfico que está do lado esquerdo, vê-se bem o que é que acontecia em 1974 e em 2022 com a rede rodoviária e com a rede ferroviária. Enquanto a rede rodoviária nós assistimos a um acréscimo significativo dos quilómetros, do número de quilómetros de autoestradas, sentiu-se um desinvestimento na ferrovia, que agora nós vamos começar a tentar recuperar. E depois também houve outro problema que todos nós nos queixamos, não é? Que é, eu não tenho sítio onde parar o carro. Francisco Tonucci, no seu livro A Cidade e as Crianças, diz uma coisa muito interessante, que é, quando um cidadão adquire o automóvel, o Presidente da Câmara não se compromete a reservar-lhe uma área de espaço público onde ele o possa estacionar. Ou seja, ter um carro
não significa que eu tenha disponibilidade no espaço público para estacionar, porque é impossível. Tomaram os presidentes de Câmara ter estacionamento para todos os seus cidadãos. Estava com a eleição garantida. Mas o problema é que não tem. E então, o que é que se tem que fazer? Tem que se recorrer ao estacionamento tarifado. E o estacionamento tarifado para que é? É para promover a rotatividade o mais possível, para que eu, quando preciso de um lugar de estacionamento, para ir ao médico, para ir ao tribunal, para ir fazer compras, eu tenha meia hora, uma hora de um lugar de estacionamento onde eu pague, vá fazer as minhas tarefas e depois pego no carro e me vá embora. Esse lugar de estacionamento não serve para eu chegar de manhã, estacionar o carro e tirá-lo ao final da tarde. Porque o espaço público não é só meu, é de todos. E tem que ser utilizado por todos que deles necessitem. É esse o objetivo do estacionamento tarifado e não, muitas vezes, como os cidadãos dizem, lá está uma forma das autarquias ganharem mais dinheiro à nossa custa. Não. Tomaram os políticos não colocar o estacionamento tarifado em funcionamento. Porque geralmente às vezes isso tira votos e nenhum político quer perder votos. Então, nós aqui temos que olhar para a importância de uma visão estratégica para a cidade, ou seja, uma cidade sustentável, como diz aqui este seminário, para um amanhã mais saudável. E nós estamos a assistir agora, estamos em plena campanha eleitoral, e nós vimos assistindo a uma coisa muito interessante. É que a maior parte dos debates que nós temos vindo a ver, a mobilidade está sempre presente. Mas nunca, eu pelo menos nunca vi, posso-me ter esquecido de algum debate e já me esqueci de muitos, mas eu nunca vi os candidatos discutirem o modelo de cidade que querem. Porque o modelo de mobilidade está muito associado ao modelo de cidade e nós já vamos ver isto. Há permanentemente um divórcio entre as políticas de planeamento urbano e as políticas de mobilidade e transportes. E isto, de facto, é que conduz a que não se saiba que modelo de cidade é que nós queremos, porque isso é fundamental para nós termos uma mobilidade sustentável ou uma mobilidade insustentável. Ou seja, são estes dois modelos de cidade que nós temos que decidir primeiro qual é que queremos. Se queremos um modelo de cidade densa, compacta e multifuncional, onde, digamos, o espaço onde nós residimos, o espaço onde nós trabalhamos e o espaço de lazer, os parques urbanos, estejam a uma distância confortável que nos permitam maioritariamente ir a pé ou de bicicleta. Ou então, um modelo de cidade dispersa, que foi aquele modelo que eu falei dos americanos, não é? Que eles agora já estão a tentar reverter em algumas cidades, felizmente, em que uma pessoa vive num determinado sítio, mas depois para ir para o trabalho tem que utilizar o automóvel, porque vive a 7, 10, 20 quilómetros do sítio do trabalho. E depois também o parque, onde no final do dia uma pessoa quer ir dar umas corridas, também está muito longe e nós temos que pegar outra vez no carro e ir para esses parques urbanos. Portanto, estes dois modelos vão influenciar em muito determinadas políticas relacionadas com as cidades sustentáveis. Nomeadamente, por exemplo, o custo da construção das infraestruturas. Quanto mais uma cidade for dispersa, mais quilómetros de rede de água, rede de esgotos, eletricidade, telefones, gás e tudo, muitos mais quilómetros têm que ser construídos. E muita mais manutenção tem que ser feita no futuro. Ora, se houver mais densidade, portanto, nós estamos num espaço menor a ter um benefício em termos do número de utilizadores que são servidos por determinado tipo de infraestruturas. No domínio da eficiência energética também há uma prevalência muito maior das cidades compactas em termos de eficiência energética, em termos de uso do solo, em termos de mobilidade urbana, que nós estamos aqui a falar agora, em termos de transportes públicos. Os transportes públicos são muito mais sustentáveis em cidades compactas do que em cidades dispersas. Ninguém quer ver um autocarro a circular com 5 pessoas lá dentro. Porque os restantes 45 lugares, se for um autocarro com 50 lugares, esses 45 lugares que vão vagos são pagos pela Câmara Municipal ou operador.
porque o operador não é a Santa Casa da Misericórdia que os lugares vagos é ele que os assume. Não, é a Câmara Municipal que os paga. E muitas vezes, quando muitas vezes se diz que, por exemplo, nas zonas mais afastadas dos centros urbanos, não há transportes de hora a hora, nem de meia e meia hora, é impossível. Porque não há massa crítica para sustentar os transportes de hora a hora ou de meia e meia hora. Agora, em zonas urbanas, onde há muito mais massa crítica, aí sim, os transportes, por exemplo, nós em Barcelona, por exemplo, temos frequências de 10 em 10 minutos. Não é? Aqui, em Vila Real, em algumas situações, temos frequências de 20 minutos. Perguntam-me assim, os transportes aqui estão a funcionar bem? Não, ainda não estão a funcionar bem. Queremos que ainda funcionem melhor. Porque, de facto, não é isso que nós queremos para as pessoas. Então, que cidade é que nós queremos? Queremos uma cidade para todos. Parafraseando aqui, portanto, pegando aqui numa palavra do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, ele diz que o novo paradigma de mobilidade urbana e de regeneração das cidades exige uma graduação do uso do espaço público, priorizando em primeiro lugar o peão, especialmente os mais vulneráveis, ou seja, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência e grávidas, depois os modos suaves é andar a pé e andar de bicicleta, os transportes públicos e, por fim, os automóveis. Ora, isto é um modelo que é totalmente contrário ao modelo que vigorou no século XX. Qual foi o modelo do século XX? Quem era o rei? Era o automóvel. E o peão, desculpem a expressão, que somos todos nós. Nem todos nós somos automobilistas, mas todos nós somos peões. Nós temos que fazer cidades para as crianças. Porque, de facto, se uma cidade for feita para as crianças, a cidade é feita para todas as pessoas. Depois, também, temos que preparar as cidades para as pessoas com deficiência. Porque as pessoas com deficiências têm tantos ou mais direitos do que nós, cidadãos normais, ditos normais, não é? E não podemos aceitar que as cidades ainda tenham barreiras arquitetónicas como estas que estão aqui, que impedem as pessoas com deficiência, que infelizmente se têm que transportar numa cadeira de rodas, se possam deslocar. Tenham perfeita autonomia. Até qualquer um de nós, um casal com um carrinho de bebê, não passaria aqui nestas zonas. Um cidadão que infelizmente fratura uma perna, tem que andar de canadianas, tem dificuldades em andar neste tipo de passeios. Portanto, nós temos que criar infraestruturas pedonais cómodas, confortáveis e livres de barreiras arquitetónicas. E depois temos outro problema, que é a cidade para os idosos. Em 2002, Portugal tinha 1,7 milhões de idosos. Em 2050, estima-se que Portugal tenha 3,4 milhões de idosos. E, em termos da OCDE, nós neste momento estamos em 6º lugar, países que têm mais idosos. E, em 1975, as estimativas apontam que Portugal seja o 2º país da OCDE mais idoso. O que significa que nós temos que preparar a cidade para os idosos. Temos que preparar a cidade para todos nós. Porque todos nós, oxalá que chegamos a essa bonita idade de idosos e que nessa altura, nós que neste momento ainda temos discernimento e capacidades para conduzir o nosso automóvel, mas quando tivermos 80, 90 anos, de certeza que as nossas capacidades para conduzir o automóvel já não são as que nós temos agora. Mas isso não nos impede de nós podermos e devermos sair de casa, ir visitar os nossos amigos, ir ao médico, ir dar um passeio a pé. Passear com os netos pela cidade é um direito que assiste aos idosos. E nós temos que preparar a cidade para essas pessoas. E outra coisa, a questão da sinistralidade rodoviária também afeta muito os idosos. Vejam que a maioria das vítimas de atropelamento tem mais de 60 anos.
que isso também é um grave problema, porque de facto as pessoas têm menos reação, digamos, a um carro que circula a 70 ou 80 km por hora e que eventualmente a pessoa vai atravessar uma passadeira e não se consegue desviar a tempo, não é? Então o que é que nós temos que fazer? Temos que integrar e articular essas políticas de planeamento urbano com as políticas de mobilidade e transportes. E eu aqui vou falar agora um bocadinho, rapidamente, do que é que Vila Real tem vindo a fazer. O que é que nós temos vindo a fazer? Primeiro, desde pronto, que estamos circunstancialmente em funções, temos vindo a aprovar um conjunto de instrumentos de planeamento necessários, que eu vou falar mais à frente. Depois temos feito um conjunto de intervenções físicas. Nós, com esta nova candidatura que fizemos agora à regeneração urbana e acumulada com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, nós em 9 anos vamos completar 119 artérias intervencionadas na cidade de Vila Real. São quase 120 artérias, que é significativo. Perguntam-me assim, e chega? Não estou a falar do chega. Não, ainda falta fazer muito mais. Portanto, a cidade é um produto inacabado, por natureza, não é? E depois estamos também a educar para a mudança. Porque isto tudo tem a ver com a educação de mentalidades, de hábitos e de comportamentos. E, finalmente, o nosso objetivo é humanizar o espaço público e voltar a dar valor à rua. E então o que é que nós temos vindo a fazer? É uma abordagem integrada de políticas. É dotar a Câmara Municipal de instrumentos de planeamento para que, de facto, num horizonte temporal de 10 anos, essas medidas e essas ações que estão plasmadas nesses planos possam ser executadas à prática, possam ser levadas à prática. E não com medidas avulso, como nós vemos hoje em dia na discussão das diversas campanhas eleitorais. Um dá um túnel, o outro dá mais uma rotunda, o outro dá os transportes públicos gratuitos, o outro tira portagens, o outro dá portagens. Não é assim que se resolve o problema das cidades. As cidades resolvem-se numa perspectiva integrada e não com medidas isoladas e avulso. Em termos de planeamento e transportes, nós fizemos o estudo do novo modelo de gestão do estacionamento público, o estudo de tráfego e circulação da cidade. Implementamos a nova concessão de transportes públicos, porque transportes públicos só havia no meio urbano e hoje em dia há em todo o concelho. Nós temos os transportes urbanos, os interurbanos e os flexíveis. Aprovamos o novo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, o novo Plano Municipal de Segurança Rodoviária e, recentemente, aprovamos o Plano de Mobilidade Escolar, que é também um documento importante que tem a ver com as nossas crianças, da forma como eles vão para a escola, que de facto tem que se contribuir para que de facto os pais possam alterar esse paradigma que está instalado, todos os pais levarem as crianças à escola de carro. A nível de planeamento urbano, estamos a fazer a revisão do Plano Diretor Municipal e aprovamos pela primeira vez, que Vila Real não tinha, aprovamos o primeiro plano de urbanização da cidade de Vila Real. Tivemos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano em execução, como eu disse, que com a nova candidatura à regeneração urbana, intervencionou 119 artérias, aprovamos determinadas áreas de reabilitação urbana, temos neste momento o Plano Pormenor de Mateus, uma parte do Plano Pormenor de Mateus já aprovado, que prevê a construção de 600 novos fogos. Portanto, é uma iniciativa privada, que nós conseguimos contratualizar com o privado e agora, portanto, a nível dos loteamentos que vão surgir, portanto, há possibilidades de ali vir a surgir uma nova centralidade e nesta primeira fase com a construção de 600 novos fogos. É óbvio que não vão ser construídos amanhã, nem daqui por 2, nem 3, nem 4 anos. Portanto, é um processo que vai demorar o seu tempo. Em termos de mobilidade sustentável, nós assentamos em 3 pilares fundamentais, que foi um correto planeamento urbano, investimento nos transportes públicos e nos modos suaves. Nós queremos ainda investir mais nos transportes públicos, porque a rede de transportes que nós temos não nos satisfaz. E depois temos que desincentivar as pessoas a abusar, eu não digo usar,
porque o automóvel faz parte da cadeia de mobilidade. Todos nós temos o direito de utilizar o transporte individual. Agora, não podemos, não devemos abusar dessa utilização. Devemos ter alguma parcimónia, digamos, a utilizar o transporte. E quando não precisamos de utilizar o transporte individual, andamos a pé, ou até, por exemplo, se vimos para o serviço, combinar os sistemas de carpooling, de car sharing. Há uma série de soluções em que, em vez de vir cada um no seu automóvel, as pessoas podem associar-se e fazerem um sistema de boleias. Aliás, os professores já fazem muito isso quando estão deslocados das suas cidades, juntam-se e vão 2 e 3 e 4 no mesmo carro e partilham as despesas de deslocação. Em termos daquilo que nós temos vindo a fazer em Vila Real, portanto, nós temos apostado no estacionamento público, nos transportes públicos, nos modos ativos e no planeamento urbano. Cada uma destas matérias tem um conjunto de especificidades que estão aqui plasmadas, que eu não vou estar a falar delas para não vos voar muito mais tempo, mas nós queremos, de facto, que Vila Real cresça com este modelo. Depois há aqui um problema, que é aquilo que eu chamo o trilema automóvel, árvore e peão. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tive a felicidade, digo a felicidade porque aprendi muito com isso, de acompanhar todas aquelas empreitadas de requalificação do espaço público, aquelas cerca de 100 arruamentos que foram qualificados. Eu acompanhei essas obras. E o mais interessante era que, nós sabemos que conhecemos todos a cidade, e sabemos que há determinados arruamentos que não têm a largura suficiente para ter todas as funções associadas ao espaço público. Portanto, quem decide, e quando se decide tem que se pôr em primeiro lugar o peão, muitas vezes os arruamentos não dá para ter estacionamento, faixa de rodagem, ciclovia, há caldeiras para árvores e passeios em condições. São estas 5 funções que geralmente nós muitas vezes queremos acomodar nessa artéria. Ora, quando não há espaço para isso, nós temos que decidir o que é que vamos tirar. E neste caso concreto, se nós vamos tirar estacionamento, aparece o lobby do automóvel. Ai que del rei que não se pode tirar estacionamento, porque senão não há estacionamento. Se nós temos que deitar uma árvore abaixo, porque de facto ela está na via, está no meio do passeio e não deixa passar as pessoas, vem o lobby ambiental, ai que não se pode tirar a árvore, porque a árvore capta o CO2 e não sei o quê, não sei o que mais, tal. Nunca, mas nunca, eu recebi um cidadão peão a dizer assim: nós queremos o passeio como deve ser. Isto faz-nos pensar. E todos nós somos peões. Nunca houve moradores que viessem falar comigo e dissessem: oh, olha, não se esqueça de termos ali um passeio em condições. Mas recebi muitos automobilistas, recebi queixas no Facebook, disseram também algumas coisas interessantes, mas os peões, nada. Portanto, isto é uma reflexão que vos deixo aqui para o futuro. Nós tínhamos arruamentos desta natureza. Agora pergunto como é que uma cadeira de rodas anda aqui neste passeio. O antes e o depois. Vejam a diferença. Esta situação, por exemplo, quando nós fizemos estas obras, os moradores disseram que, ai que del rei, não pode ser isso. Hoje em dia é pacífico e as coisas estão a funcionar. Vou passar rapidamente algumas obras que nós fizemos aqui em Vila Real, para verem um bocadinho daquilo que a cidade se transformou. E esta é uma ponte pedonal que está em projeto, que vai ligar a Vila Velha, digamos, ao Miradouro da Meia Laranja. Uma ponte pedonal e ciclável só, não tem automóveis, vai ter um veículo vai e vem, portanto é um projeto que está ainda em execução. Só mudando mentalidades, hábitos e comportamentos perpetuam resultados e, portanto, nós temos que começar pelas crianças, que são aquelas pessoas que vão induzir nos pais uma mudança de comportamentos. Já aconteceu isso na reciclagem. Foram muitos dos filhos que
que obrigaram os pais a fazer a reciclagem dos resíduos. E era isto que eu vos queria dizer. Peço desculpa pelo atraso, mas agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.